rumo ao milagre, estação de milagre, melhor dizendo. Quantas coisas aconteceram na Páscoa? Foi muito cumprimento profético. Se a gente pegar desde a primeira Páscoa, foi só na primeira Páscoa Deus tinha um combo assim, ó, muito tempo nada aconteceu, mas a primeira Páscoa vai ter salvação, libertação, restituição. Foram tantas coisas. Eu vou abrir um caminho onde não tem caminho. Eu vou ser com vocês o tempo todo. A minha presença vai ser com vocês. Uma coluna de nuvem de fogo. Tudo isso na primeira Páscoa. E depois, na grande Páscoa. Na Páscoa que, quando Jesus entregou a sua vida, tudo aconteceu. Em apenas 3 dias, o que estava sendo anunciado durante todo o Antigo Testamento. Quando a gente fala de todo o Antigo Testamento, nós estamos falando de muito tempo. Nós estamos falando de 4.000 anos. E durante 4.000 anos, desde Gênesis que é anunciado que isso aconteceria, que ele pisaria na cabeça da serpente. E assim se cumpriu. Em apenas 3 dias, morreu, venceu o inferno, ressuscitou, tudo aconteceu. Por isso que a gente fala que Páscoa, não é porque a gente fala, é porque é. Páscoa é uma estação de milagres. Páscoa não é simplesmente um feriado. É um reposicionamento na sua vida. É um tempo de redirecionamento, reposicionamento. É um tempo de restituição. Quem quer ser restituído? Que você seja restituído de tudo que você perdeu de mais precioso. Sabe o que é de mais precioso? Deus. Não tem nada mais precioso do que Deus. Êxodo capítulo 10. O povo estava vivendo uma situação não muito diferente. Inclusive eu fiz um ao vivo na terça-feira, falando de uma situação para os meus, principalmente para os seguidores que moram na Europa, que todo mundo ficou um pouco em pânico quando uma sugestão que é quase que uma ordem de que todos tivessem um kit sobrevivência para as primeiras 72 horas de qualquer tipo de calamidade, fosse guerra, inundação, terremoto, qualquer coisa. E todo mundo estava se questionando o que é que tinha por detrás desse kit. Quando a gente fala de tudo que está acontecendo no mundo, são muitas coisas ao mesmo tempo, a gente não sabe nem para onde olhar. Amamos tanto o Japão. E hoje eu estava mostrando para o Jonas uma reportagem muito séria, e onde mostrava as placas tectônicas do Japão. Aquilo que eu falei o ano passado, quando eu lá estive, foi anunciado que seria esse mega terremoto. Não aconteceu o ano passado, aconteceu um terremoto que para eles nem consideraram. Para mim era terremoto, para eles só balançou um pouquinho, não é nada. E então não aconteceu, mas está escrito que as placas elas estão tão energizadas que é iminente, a qualquer momento pode acontecer. Aí quando a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente só pode dizer igual o oficial de Faraó. Leia comigo Êxodo 10, no versículo 7. Aqui o Senhor, 10, versículo 7. Então os oficiais de Faraó disseram para Faraó: até quando nos será por cilada esse homem? Está falando de Moisés. Deixa ir os homens. Gente, quem está falando são os oficiais de Faraó. Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está... Que jeito que os oficiais falaram para Faraó? Que o Egito está arruinado. Eu não estou falando de o povo de Deus falando: o Egito está arruinado. Não, eram os oficiais de Faraó. O Egito está arruinado, a economia do Egito está arruinada, toda a estrutura do Egito está arruinada. Você não está entendendo que tudo está arruinado? Tá bom, esses são os egípcios, eles estavam no meio do caos. Mas o povo de Deus não estava diferente. Tudo bem que eles estavam separados, protegidos por Deus. É fácil você pegar a Bíblia e ler: o povo estava separado, estava protegido por Deus. Outra coisa é você viver aquele momento, e tudo que o Egito estava vivendo, o povo de Deus estava se sentindo abalado, inseguro, pressionado. Mas nesse cenário veio uma mensagem. A mensagem é: chegou salvação, é tempo de salvação.
Agora Deus, nesse cenário que a gente está vivendo, que não é muito diferente, porque o mundo está arruinado, a sociedade está arruinada, a segurança está arruinada. Aí me perguntaram, você tem segurança de ir para Israel? Aí alguém perguntou e na hora do almoço eu respondi, o Jonas falou assim, essa é a minha resposta também. Eu tenho tanta segurança de andar em Israel, mesmo que Israel estivesse neste momento em guerra, eu me sinto mais segura andando nas ruas de Israel do que nas ruas do Rio de Janeiro. Eu estou falando sério. Porque ali se tem qualquer míssil, qualquer coisa, tem os abrigos, tem os quartos seguros, enfim, tem muita segurança, muita segurança. Mas a minha segurança e a tua é Cristo. E quando o povo recebeu a notícia, eles ficaram como você, sabe? Eu estou falando para você, é estação de milagre, nós estamos na Páscoa, você vai receber restituição, você pode viver o teu milagre. Talvez você esteja como o povo, mas está demorando para acontecer. Eu precisava para ontem, não está entendendo? E quem me garante que vai acontecer amanhã? Sabe quem garante? É Deus. Deus não está tirando o caos da tua vida. Deus está trazendo a presença dele para o meio do caos para transformar em milagre. Não é, você entende errado. Você está querendo que o povo aqui queria que o Egito sossegasse, que tudo parasse, que o Egito voltasse ao normal. Esquece, o mundo não vai voltar ao normal. Da pandemia para cá, o mundo só está piorando. O mundo não vai voltar ao normal. Então o caos vai continuar, mas a presença de Deus traz milagres em nossas vidas. O que você tem que pedir? Deus faz parar o caos ou Deus seja mais presente na minha vida? Eu preciso de Ti. Eu não posso levantar da cama sem a Tua presença. Eu não posso abrir os olhos sem entender que eu dependo de Ti. O Egito está arruinado? Eles falaram, mas eu estou falando, o mundo está arruinado. Mas Deus é a minha segurança. No meio dessa ruína, Deus dá uma mensagem, Êxodo 12. Leia a mensagem que Ele dá. A mensagem é uma ordem, não é uma sugestão, é uma ordem. E essa ordem, ela é válida para hoje também. E olha a ordem, aí você está falando assim, você está pregando o texto de Páscoa aqui que você vai pregar na Páscoa, aguarde. A Páscoa é de Gênesis e Apocalipse. Então, Êxodo capítulo 12, o Senhor diz no versículo 11, é uma ordem, fala comigo, é uma ordem. E Ele está dizendo, dessa maneira comereis, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. É uma ordem. Aí você fala, mas eu não entendi nada. Então vamos ir passo a passo. Dessa maneira, fala junto comigo, dessa maneira comereis, lombos cingidos. Gente, o caos era visível, o desespero era palpável, e Deus fala de algo que para eles era uma ordem tão sem sentido. Seria melhor Deus dizer para eles, se esconde embaixo da cama, porque eu vou passar derrotando os egípcios e vocês vão ficar embaixo da cama. Não, Deus está falando, não, olha, eu vou agir, mas eu quero um posicionamento teu. O teu posicionamento é em pé. Acho que você não entendeu o que eu estou falando. O teu posicionamento é em pé. O teu posicionamento não é escondido. O teu posicionamento... que bênção, eu estava olhando algo aqui, então, amém, é isso mesmo, glória a Deus, tem um exército que entendeu, o teu posicionamento é em pé. Gente, quando vocês começaram a levantar, eu falei assim, será que tem escrito alguma coisa aqui, está chovendo e é para tirar o carro? Gente, olha só, olha que coisa horrível. Às vezes a gente prega, não esperando a resposta de vocês. Glória a Deus que você está antenado. Isso foi lindo. Eu não falei para você ficar em pé, mas Deus falou para você ficar em pé. Ele falou, fique em pé. E sabe o que é ficar em pé? É não deixar o desânimo entrar no teu coração. Ficar em pé é não deixar o medo ficar no teu coração. É não deixar a dúvida ficar no teu coração. Ficar em pé. Aí o pai viu a mãe ficando em pé, os filhos ficando em pé. O que a gente vai fazer? Não sei. Só tem que ficar em pé. Não esmorece. Lá fora tem gemido. Lá fora tem dor. Lá fora tem
tem, o destruidor está passando por cada família, mas declara agora em nome de Jesus: o destruidor não toca na tua vida, o destruidor não toca na tua vida, porque você é o exército de Deus. Exército que é exército é em pé. Agora, lombo cingido, fica em pé, porque o lombo tem que ficar cingido. Às vezes a gente lê a Bíblia e não sabe o que é. O que é lombo cingido? Você sabe o que é? Porque naquele tempo eles usavam túnica. Se você for correr, a túnica vai te atrapalhar, porque você está com tipo um vestido, né? É uma túnica. Então, é um exército, não dá, de túnica não dá. Então, eles conhecem essa expressão. Cingir é pegar a túnica, pegar as duas partes, juntar as duas partes, fica quase que tipo um fraldão. Pega as duas partes, coloca no cinto. Por quê? Porque nada vai atrapalhar para você correr, andar e avançar. Eu quero pôr a mão na tua perna. Chega de paralisia, chega de prisão, porque aquele povo era escravo, eles não podiam ir além do Egito. Você vai além da miséria, você vai além da enfermidade, você vai além, você vai correr. Essa Páscoa você não vai ficar paralisado. Quebradas sejam agora todas as algemas dos teus pés, tudo que você não andou. Nós já estamos em abril, o tempo está passando tão rápido. Tudo que você não viveu, tudo que você não correu, tudo que você não avançou até abril, de janeiro a abril, você vai correr em apenas alguns dias, em nome de Jesus. Que Deus fortaleça, que Deus possa cingir os teus lombos. Sabe, em Provérbios capítulo 31, está escrito, pega a tua Bíblia em pé mesmo, você já vai sentar, mas agora é em pé. Você vai voltar para Êxodo 12, mas em Provérbios capítulo 31, aí você vai falar, mas é uma palavra para mulher virtuosa. É uma palavra não só para mulher virtuosa, mas é uma palavra para a igreja. A igreja é essa mulher virtuosa. E em Provérbios capítulo 31, é claro que é um capítulo lindo, mas eu quero ler para você o que está escrito no versículo 17. Olha o que está escrito no versículo 17: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Eu quero profetizar sobre a sua vida esse nível de força. Olha o que o Senhor falou: cinge os lombos para o povo lá no Egito. Ele falou para a mulher virtuosa. Essa mulher, ela cinge os lombos e os seus braços são fortes. Essa palavra em hebraico é os. É uma força que te mantém em movimento. Você não recua, você não consegue ficar parado. É um nível de força celestial na tua vida. É uma força nas tuas emoções, é uma força na tua vida espiritual, é uma força no teu corpo físico, em nome de Jesus. A mesma força que te tirou de casa hoje, é essa força que vem amanhã. Quando você acordar, você vai ter força física, você vai ter força emocional, você vai ter força espiritual, poder e autoridade. Fé você vai ter em nome de Jesus, amém? Pode sentar só um pouquinho, porque hoje é dia de guerra. Volta para Êxodo. Êxodo capítulo 12. Volta para lá mesmo. Em Êxodo capítulo 12, a ordem de Deus continua vigente. E aqui o Senhor, Ele continua dizendo, não é opção, é uma ordem. Dessa maneira o comereis, lombos cingidos. E o que ele fala agora? Sandália nos pés. Por que sandália nos pés? Escravo não andava de sandália não, meu amado. O escravo, ele andava descalço. Mas o Senhor está falando agora, mudou a tua identidade, mudou a estação, mudou o tempo. Agora não mais escravos, mas filhos de Deus. Sabe como é que ele chama esse povo? Por que eu falei que é guerra? Se você ler Êxodo 12, o capítulo inteiro, e também ler Êxodo 11, o Senhor começa a chamar. Antes ele chamava, esse é o meu povo. Depois ele muda o vocabulário, ele não fala mais esse é o meu povo. Ele diz, eu quero que libere as minhas hostes. Hostes é uma palavra bem estranha para a gente, mas hostes significa exército. Deus já começa a falar com eles, vocês são o meu exército. E aqui ele fala, o meu exército é em pé. O meu exército está pronto para avançar. O meu exército tem sandália
porque agora ele não é mais escravo. Quando você não é mais escravo, você é filho e você pertence ao exército de Deus. Quem pode te paralisar? Olha, os egípcios, se pudessem olhar pela janela, eles diriam assim: que povo doido. Eles estão aqui nessa casa pobre, tudo falta na vida deles, não falta é tristeza na vida deles, não falta é história triste, angústia, não falta é roubo, nada disso falta na vida deles. Agora falta tudo, falta alegria, falta paz, falta saúde. Que povo doido, esse Deus deles é um Deus doido. Manda ficar em pé, ficar cingido. Imagina aquela cena, todos eles amarrando a túnica, colocando a sandália que eles não usavam, e de repente, sabe quem é louco? Louco é quem não crê no Deus forte e poderoso, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora ele não fala só para colocar a sandália. O que Ele diz? Cajado na mão. O cajado na mão, ele está falando sobre andar e muito em terrenos difíceis. Sabe o que é essa igreja? A igreja da última hora está gostando de mensagem assim: tudo vai dar certo, nada de ruim vai acontecer, você vai ser milionário o tempo todo, você isso, você aquilo e você aquilo outro. Deus fala: eu te dou um cajado, porque quando está difícil você avança do mesmo jeito, quando está fácil você corre, você vai andar mais rápido, mas quando é uma subida, e você vai ter o cajado para te ajudar a subir. Eu sou contigo. Mas sabe, o povo de Deus tem que estar preparado. Nós vivemos dias bons e dias maus, nós vivemos problemas e nós vivemos milagres, mas no tempo do problema, se eu não disser para você: olha, quando você pertence ao exército de Deus, de vez em quando você vai ficar cansado, mas você não vai se entregar à canseira. De vez em quando a luta vai ser mais acirrada. Se vocês tivessem noção a guerra que foi para fazer uma simples calçada, você não reparou que a gente tinha dito que a calçada ia ficar pronta no carnaval? Aí tudo que, sabe, a calçada de qualquer um dá certo rápido. A calçada da igreja, tudo que você pode pensar aconteceu. Pega no cano de gás, graças a Deus nada aconteceu e não teve nenhum problema. Aí a elétrica tinha dado errado. Depois o homem do concreto, ele sumiu. Era tanta coisa. Depois veio chuva torrencial. Era tanta coisa acontecendo, mas a gente só estava ali guerreando. Aí teve um dia que eu e o Jonas entramos aqui, começamos a ungir a igreja inteirinha, a entrada o que tiver de nhaca, a gente tem que falar assim: o que tiver de nhaca aqui vai ser quebrado em nome de Jesus. O coitado do empreiteiro, ele não tinha culpa nenhuma, e aí um dia ele começou, aí ele tremia, ele chorava. Aí tanto o Jonas quanto nós, ele falou assim: olha, não é problema teu, o problema é espiritual, mas o Senhor vai libertar agora, porque a obra da igreja não vai parar. Parece coisa pequena uma calçada, é só para você ver como tem resistência tudo que é do reino de Deus. Mas a resistência, ela tem que ser quebrada, porque a oração, ela é forte. Você é um povo, é o exército de Deus, e ninguém pode paralisar esse exército. Ele falou: olha, então em pé, lombo cingido, com sandália, com cajado, e ele diz para você comer como? Fala bem alto. É para comer como? Com pressa. Por quê? Porque Deus está com pressa com a tua vida. Jesus está com pressa para voltar. Ele está com pressa de preparar a noiva de Cristo. A noiva de Cristo ainda vai viver um nível de unção que nós não vivemos. Sabe, eu fico às vezes pensando, tudo que eu vivi nos anos 70 de avivamento, Senhor, eu sei que não é nada comparado com o que nós vamos viver, porque nós somos a noiva de Cristo, guerreira, a noiva de Cristo da última hora, e nós vamos viver milagres e mais milagres em nome de Jesus. Mas parece que tudo que eu estou falando, não, mas eu já ouvi, não, mas não aconteceu. Parece que tudo que eu estou falando é algo que está muito longe de acontecer, mas Deus está com pressa. Deus está com pressa. Esse povo diz: mas não aconteceu nada em 400 anos. Olha, mas não aconteceu nada. Moisés falou com a gente há 9 meses atrás. Por que eu estou falando 9 meses? Porque na cultura judaica, não posso provar na Bíblia, mas a cultura judaica diz que
as pragas, elas aconteceram num período de 9 meses. Pode ter sido 9 meses, pode ter sido 1 ano. Mas sabe, se você chegasse no 5º mês daqueles problemas terríveis que o Egito, que estava arruinado, estava vivendo, se você fosse falar, Deus vai agir, Deus vai trazer salvação, Deus vai trazer restituição, Deus vai trazer cura. Eles falaram, Moisés está pirado. Olha, ele fala e não acontece. Ele fala e não acontece. E eu digo agora, você pode me chamar de pirada, mas vai acontecer, porque Deus está com pressa. Deus está com pressa. Agora, o que eu preciso aprender? Que em tempo de guerra, eu preciso ser firme. E por isso, eu gostaria que você abrisse comigo, é a última passagem que eu peço para você abrir, Isaías, versículo 50. Isaías 50, eu preciso aprender com alguém, e esse alguém é Jesus. Isaías capítulo 50, eu amo esse versículo, porque ele mostra, porque aqui tem uma palavra que é para mim e para você, no versículo 7, olha o que o Senhor diz, eu vou ler desde o 5, o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí, ofereci as costas aos que me feriam, isso é Jesus falando em Isaías, as faces aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus, o que está escrito aqui? Porque o Senhor Deus me ajudou, por isso eu não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Agora você vai levantar a tua mão, porque esse versículo é teu. Jesus já viveu isso, Jesus já viveu, agora é você. Aqui Jesus está mostrando, olha, no meio da dor, no meio da aflição, eu te ensino, fica firme, não olha para a cruz, não olha para quem está faltando do teu lado. Jesus não ficou com os olhos fixos nos discípulos que estavam faltando, olha para aquele que está com você nesse momento da tua dor, é o Pai. É por isso que o Senhor Jesus, ele disse, o Senhor me deu rosto de seixo, eu fiquei firme e Deus me ajudou. Quem crê que Deus vai te ajudar, Ele está te ajudando, fica com a mão levantada ainda, Ele está segurando na tua mão. Gente, pode parecer para você que só levantar a mão não é nada, isso é um ato de fé. Isso é um ato de fé, e o Senhor está pondo a destra poderosa dele na tua mão, o poder dele na sua mão, ele está segurando na tua mão, do mesmo jeito que eu ajudei o meu filho, assim eu também te ajudo. Todos verão, saberão e entenderão que eu sou o teu Deus. Sabe, Jesus, ele nos ensinou, olha, o Pai me ajudou, o Pai te ajuda. Quando a terra não responde, o céu responde. Os teus amigos, sabe, todos os recursos que você tinha, você não sabe para onde olhar, olha para o céu, porque é onde vem o teu socorro. Você está vindo numa quarta-feira, porque você está olhando para o céu, porque senão você seria acomodado, você seria um crente só de vir no domingo para cumprir a obrigação. Não, você está aqui fazendo algo a mais. Sabe por quê? Porque você está crendo que o poder de Deus está sendo liberado sobre a sua vida. Eu falei que era a última passagem, mas me perdoa, mas eu preciso abrir o Salmo 46 para a gente poder guerrear. Salmo 46 é um salmo de guerra, tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Salmo 46 diz, e eu gostaria que você profetizasse. Pega a sua Bíblia, fique em pé. No meio do caos, Deus falou, Deus deu uma ordem para o povo. Ele disse, vão para casa, ali eu vou agir. Coloca o sangue no umbral da casa, e lá dentro, postura, fique em pé, sandália nos pés, cinja os lombos, cajado na mão, coma depressa, porque algo vai acontecer, uma nova estação está sendo inaugurada na sua vida, é uma estação diferente na sua vida. O povo teve que acreditar, e aqui está escrito em Salmo 46, Deus é o nosso refúgio. Diz, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha força. Aprende a orar dessa forma. Pega a palavra
palavra de Deus, peraí, Davi, Moisés, eles já viveram isso. A palavra está aqui porque a palavra é Jesus. Jesus foi para Moisés, Jesus foi para Davi, agora Jesus é para mim. Deus é para mim, Deus é o meu refúgio. Aquelas pessoas estavam em pé, acreditando que o exterminador que estava passando de casa em casa, não ia entrar na casa deles. Por isso, porque Deus é o refúgio deles. Deus é o meu refúgio. Deus é a minha força. Deus é o meu socorro bem presente nas tribulações. Sabe o que Deus está falando? As tribulações existem, mas a minha presença no meio da tribulação faz a diferença. Deus é um Deus bem presente nas tribulações. E Ele diz, eu quero que você vá agora, no versículo 5. Deus está no meio da minha casa, fala isso. Deus está no meio da tua casa. Deus está no meio da cidade. Deus está aqui no meio da unidade em Cristo. Deus estava em cada casa ali no Egito na Páscoa. Por isso que o exterminador não entrou. E aqui está escrito, Deus está no meio dela. Por isso jamais será o quê? Abalada. Todo abalo agora, em nome de Jesus, na tua mente, nas tuas emoções, todo abalo no teu coração, toda falta de esperança seja removida agora em nome de Jesus. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te encha de fé, que o Senhor te encha de esperança neste momento, em nome de Jesus. E Ele diz, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Então diz, Deus está comigo, eu não vou ser abalado. Deus me ajuda desde o antemanhã. Você sabe o que é o antemanhã? O antemanhã é aquele horário que você já está esgotado. Porque se eu tiver com uma dor de dente e até de meia-noite até 4 horas da manhã, às 4 horas da manhã, eu vou estar no limite da minha força. Eu vou estar no limite, eu não aguento mais aquela dor. Eu espero que 8 horas, 9 horas venha rapidamente. Eu estou precisando do dentista. Mas sabe o que é antemanhã? Deus chega antes do que o dentista. Deus chega às 4 horas da manhã. É antes do amanhecer. O antemanhã é na noite, na tua noite Ele chega. Ele chega antes que o socorro de qualquer parte chegue. Ele chega na sua vida. E Ele diz, Deus me ajuda no antemanhã. Você viu? Jesus disse, Deus me ajuda. E aqui Ele fala, Deus me ajuda. Põe a tua Bíblia aí, porque agora nós vamos guerrear. Nós somos exército de Deus. Exército que é exército. Você, como o povo no Egito, você comeu. Sabe o que é comer? Você comeu a palavra de Deus. Você está forte agora, porque você comeu a palavra de Deus. E por isso, você vai guerrear. Aquele povo, ele não precisou guerrear contra os egípcios. Eles tiveram que guerrear contra poderes, principados e potestades. Eu quero te dizer que há uma atmosfera sobre o mundo todo. Uma atmosfera de opressão. Uma atmosfera de guerra. Uma atmosfera de agitação. Existe uma atmosfera sobre as crianças e sobre os adolescentes, que está deixando as crianças e os adolescentes tremendamente fragilizados. Hoje eu li uma notícia que me entregaram, que as empresas vão ser obrigadas, o abalo é tão grande em adultos, em crianças, que escolas e empresas vão ser obrigadas a dar a assistência às emoções. Eu sabia que era para esse tempo que Deus estava me preparando para as emoções. Eu quero te dizer agora que há uma atmosfera, por isso eu quero guerrear agora primeiro pelas crianças e pelos adolescentes. Você que tem criança, você que tem adolescente, levanta agora as suas mãos. E eu quero dizer agora, eu gostaria de chamar os jovens e os adolescentes aqui na frente. Eu não vou chamar as crianças porque elas estão na sala, mas você é pai e você está representando. Mas os jovens e os adolescentes eu quero aqui na frente. Essa é uma geração que vai incendiar o mundo. Nós cantamos sobre incendiar, mas essa geração, o diabo está querendo apagar o fogo que está dentro de vocês. Ele quer retirar a força que está dentro de vocês. Meus amados, estende a mão em direção a eles. Jovem, corre, corre. Vocês são ágeis, vocês têm força. Vem rápido para frente. Agora estende. Eu não sei o que eles têm com o lado direito. Vem um pouquinho mais pra cá. Vem aqui, sai do escuro que eu quero ver vocês. Queria falar uma última coisa para você.
quem fez essa música, sempre que canta essa música, claro que vem saudades no meu coração, é uma grande amiga minha, que é a Ludmila Feber. A Ludmila Feber, ela viveu exatamente o que ela deu, a música que Deus deu para ela. Quando ela já tinha feito essa música, quando ela recebeu o diagnóstico. Ela recebeu o diagnóstico de câncer, só que quando ela recebeu o diagnóstico de câncer, já era metástase. Ela já estava do mediastino, pulmão, ossos, fígado. Ela já estava com metástase. E o médico disse para ela que ela tinha 6 meses. Naquela época, ela veio aqui cantar, ela estava com uma tosse, ela não sabia que já era o câncer. Ela falou, estou com uma alergia que não passa, né? E depois veio o diagnóstico. O médico deu 6 meses para ela. E ela falou assim, ele não sabe nada. Eu tenho um Deus todo forte e poderoso. Não vou cancelar a agenda, porque eu não vou viver só 6 meses. Eu tenho vida e vida em abundância. Essa mulher, ela viveu depois dos 6 meses. Aí toda vez ela falava para o médico, aí já passou mais 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses. Ela viveu 8 anos depois dos 6 meses que ele deu. E aí no Covid, ela desapareceu. E aí eu falei, meu Deus, falei para o João, estou tão preocupado com a Ludmila, ela não está atendendo o telefone, a gente fazia live 3 horas da manhã, ela parou, o que aconteceu? Meu Deus, estou preocupada com a Ludmila. E ela era muito assim, sabe, muito engraçada. Quando ela apareceu, ela me ligou, oi, eu falei, que isso? Como é que você dá esse susto? Como é que você desaparece? Não, é que eu estava internada. Como assim? Eu estava com Covid, eu fui parar no CTI. Eu falei, querida, você com câncer no pulmão, Covid no CTI? Ela falou, pois é, e não morri, tá vendo? Gente com câncer no pulmão, teve Covid e não morreu. Eu quero te dizer que essa música é de alguém que é o que eu falei para você. Alguém que creu, e porque ela creu, ela viveu o milagre dela. Ela, antes de morrer, ela viu as filhas se rendendo a Deus. Ela viu a restituição em muitas áreas da vida dela. Por isso, neste momento eu quero orar, a oração final. Levanta as suas mãos para receber. Nós não podemos, tempo de Páscoa, como eu amo. Eu queria que o ano todo fosse Páscoa, porque é uma estação tão especial, tão especial. O céu celebra, nós celebramos aqui na terra, porque o Cordeiro está vivo, porque o Cordeiro ressuscitou, e ele veio como leão da tribo de Judá. Ah, Cordeiro de Deus, leão da tribo de Judá, toca na mão de cada um aqui, Senhor. Senhor, abençoa, é a tua bênção, nós precisamos da tua bênção, nós precisamos do teu favor, nós precisamos da tua proteção, nós precisamos da tua paz, nós precisamos da tua glória, nós precisamos da tua presença. Ainda que o mundo esteja arruinado e abalado, nós olhamos para ti, porque tu és a nossa salvação. Senhor, toca agora na cabeça de cada um, Senhor, que a tua bênção seja para hoje, para amanhã, Senhor, e para todos os dias, e que a tua proteção, a proteção do teu sangue precioso, esteja sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus, amém.